Apesar da pandemia do Covid-19, o valor bruto da produção agropecuária brasileira este ano terá crescimento de 8,5% sobre o crescimento de 2019, o que calcula aí perto de 704 bilhões, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura. A suinocultura brasileira é um dos destaques do chamado VPB, chega perto de 20 bilhões, ou seja, um aumento de quase 8% frente ao ano passado. Esse avanço se deve à profissionalização e o uso de boa genética na produção de suínos. É o que explica André Costa, diretor da Topigs, empresa holandesa especializada em genética suína. Mas se lá fora a carne suína brasileira é reconhecida e com isso crescem as importações, o consumo no Brasil ainda é baixo, diz André. Para ele, é preciso estimular o consumidor a testar a praticidade do preparo da carne suína para dar ao suinocultor a maior estabilidade nos preços. Acompanhe os detalhes na reportagem. André, muito obrigado por ter recebido o nosso convite, né? E aceita o convite para participar da nossa programação. Vamos falar do mercado que você acompanha aí dia a dia, já que você trabalha com genética para suínos, né? Como funciona esse mercado de genética suína no mundo e particularmente aqui no Brasil? Obrigado, né, por vocês nos abrirem esse espaço, Puga, e é um prazer muito grande estar conversando com vocês. O mercado de genética de suínos no mundo, né, hoje ele vem passando também por um processo, né, de consolidação, de concentração, né, mas ainda ele tem um espaço bastante grande para ocupar. A gente está vendo, por exemplo, e ouvindo falar muito a respeito da China ultimamente, em função dos problemas que eles estão tendo na produção de suínos, e a China é 50% da produção de suínos do mundo, mas ainda é uma suinocultura de baixa tecnologia, né? Então, o mercado de genética suína no mundo hoje, de forma profissional, ele ocupa aí um espaço somente de 30%, 35%. E a tendência é que isso vá crescer agora, porque se espera uma mudança bastante significativa no perfil da produção chinesa de suíno, passando essa produção a ser cada vez mais profissional. Bom, se na China já há a tendência, né, de aprimorar a produção de suínos, lá que há muito amadorismo na suinocultura, eu pergunto, e a suinocultura brasileira? Ela está entre as melhores do mundo, já que nós somos grandes exportadores de suínos? Não, sem dúvida nenhuma, né? O Brasil vem se consolidando, né, como um dos principais países produtores de carne suína, né? Ele está entre os maiores produtores e os maiores exportadores. A gente hoje é o quarto maior exportador de carne suína, considerando a União Europeia como um único bloco, e isso é efetivamente graças a todo o profissionalismo, né, que existe na produção de suínos aqui no Brasil. Nos últimos 30 anos, principalmente, né, desses 30 anos para cá, com a entrada, então, dessas principais empresas de genética de suínos, esse processo ele se tornou muito mais acelerado, muito mais rápido, e isso trouxe uma transformação bastante grande, permitindo que o Brasil, então, passe a ser, né, um grande player da produção de suínos no mundo, e claro, em função também de todas as características favoráveis que nós temos em relação à terra, a produção de grãos, água, né, o aspecto muito profissional dos nossos produtores, né. A produção brasileira, informação inclusive que a sua empresa trabalha com ela, é de que ano a ano o Brasil cresce na produção de carne suína em torno de 5%. Esse desempenho ele ocorre por quê? Esse crescimento é tão forte por quê? Sem dúvida nenhuma tem, né, o fator da genética, que hoje basicamente, né, a suinocultura brasileira ela é uma suinocultura extremamente profissional e trabalha, né, com o que há de mais avançado em termos de material genético. As empresas que estão aqui no Brasil, a Topigs Norzwin faz parte dela, investe muito na importação de material genético e mantendo, né, os nossos plantéis de suínos atualizados geneticamente, comparado em termos de nível genético com os principais países produtores do mundo. E sem dúvida nenhuma o investimento que o nosso produtor faz, não
só na genética, de manter seu plantel, então, atualizado, mas também seu investimento todo nos ganhos de eficiência, né, em instalações melhores, nutrição melhor, investimentos cada vez mais altos em relação às questões de bem-estar animal, sanidade, e dessa forma, então, os ganhos vão se somando e efetivamente a suinocultura brasileira ela vai crescendo 5% ao ano e já é um percentual que a gente vem observando, que vem acontecendo aí nos últimos 10, nos últimos 15 anos, muito em relação aos ganhos de produtividade relacionados a todos esses aspectos. Bom, vamos falar um pouco agora da economia desse negócio, que é a suinocultura, né? Vamos lembrar que há um aumento considerável do custo de produção, você acompanha o dia a dia desse mercado, há um baixo consumo interno de carne. Nós temos, segundo o Ministério da Agricultura, né, a perspectiva aí de aumentar, né, 8% o valor bruto da produção da suinocultura brasileira. Esse dado foi divulgado agora, 62,9 bilhões de reais, né, o nosso valor bruto da produção da suinocultura, mas o mercado interno ainda, vamos dizer assim, não tem boas perspectivas. Qual é o problema para a suinocultura brasileira avançar no mercado interno? Sem dúvida nenhuma, né, para nós nos consolidarmos efetivamente como um grande player, né, do mercado de suínos, o mercado interno é fundamental. E a gente precisa evoluir cada vez mais em ações para que a gente possa promover a carne suína dentro do mercado brasileiro. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos, junto com outras empresas parceiras, como as próprias empresas de genética, de nutrição, os próprios criadores, vem fazendo um investimento nos últimos anos bastante forte na parte de promoção, de marketing da carne suína, mas a gente precisa avançar muito mais nesse sentido, né? Nós hoje temos um consumo per capita ao redor de 14,5 kg, 15 quilos por habitante, enquanto países aí que são nossos concorrentes giram ao redor de 30, 40, 45 quilos de carne suína por habitante. O consumo interno é fundamental para que a gente traga cada vez mais estabilidade para esse mercado, né? Como você comentou, a suinocultura, né, trabalha com sempre o custo de produção muito ajustado. O Brasil tem se tornado um grande exportador de matérias-primas que são fundamentais para a alimentação do suíno, como a soja e o milho, né, e acaba que a suinocultura concorre, né, com esse milho e essa soja que é exportada. E quando a gente tem um mercado consumidor interno bastante forte, a gente reduz os choques, né, que esses custos, essas flutuações no custo de produção promovem, de maneira que a gente consiga ter um horizonte, uma perspectiva, né, de mercado de médio e longo prazo que permita que o nosso produto investir com mais segurança. Sem dúvida nenhuma, é preciso, então, para que a gente possa avançar dentro do mercado interno, é preciso que a gente também promova, né, invista cada vez mais nesse marketing da carne suína, porque é uma carne suína, né, que é reconhecida pelo seu sabor, é uma carne suína que vem cada vez mais se mostrando mais prática para que possa ser utilizada no dia a dia, né? Se a gente voltar alguns anos atrás, a carne suína era apenas uma carne, né, um pernil ou um lombo que era comprado para uma festa da família no final de semana, em datas comemorativas, final de ano, né? E agora a gente começa a observar no mercado cortes que trazem muito mais praticidade para que se possa utilizar essa carne no dia a dia. E além disso também, né, a gente tem observado um aumento cada vez maior, né, em restaurantes dedicados à carne suína e trabalhando aí com a diversidade enorme de produtos que o suíno permite, de maneira que se torne cada vez mais familiar o consumo dessa carne para a população brasileira, né? Bom, e aproveitando que você entende muito dessa genética de suíno, né? Vamos falar um pouco sobre os resultados, né? Genética, assim como ocorre com aves, ocorre com pecuária bovina, na suína também genética é fundamental? Sem dúvida nenhuma, né? A genética é fundamental,
porque o suíno é um animal de ciclo curto, digamos assim, claro, não se compara à avicultura, onde, né, o frango fica pronto aí por volta dos seus 40, 42 dias, mas também é uma espécie de ciclo curto. Como eu disse, é uma espécie, né, que compete até mesmo com o ser humano, então, né, por soja, por milho, né, as principais matérias-primas usadas para a alimentação do suíno. Então, a gente está trabalhando, né, com a genética avançada, de maneira que a gente reduza cada vez mais, principalmente, né, o consumo de alimentos, né, tornando esse animal cada vez mais eficiente, a produção, né, cada vez de mais leitões por fêmea, e além disso, outros ganhos de produtividade que a gente possa ter. A gente vê aí, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental na genética para que a suinocultura possa ser cada vez mais competitiva, sem esquecer, e eu sempre reforço muito, o seu grande diferencial, que é praticidade, sabor e versatilidade da carne suína, né? Onde a gente pode ter aí, então, um bife, né, de lombo, um bife de alcatra e até cortes, né, e até produtos muito mais elaborados, né, muito mais refinados, como, por exemplo, um presunto de Parma ou um Ramon espanhol, né? Bom, você acaba de ouvir André Costa, agradeço a entrevista do André. Perspectiva caminhando pela tecnologia, com genética e mais, né, de olho nos custos de produção. Tudo isso para tocar, né, um trabalho que visa até aumentar o consumo interno de carne suína. Agradeço sua participação, André. Muito obrigado, Puga. Obrigado novamente ao espaço que nos foi aberto. Um grande abraço a você e aos nossos telespectadores.